convivemos com este pequeno organismo todos os dias. Desde uma gripe comum até doenças infantis como sarampo, cachumba e rubéola, este organismo é direta ou indiretamente responsável pela morte de milhares de crianças anualmente no Brasil. Este organismo é o vírus. A comunidade médico-científica tem no combate ao vírus um de seus maiores desafios. Ainda não existem remédios que acabem com eles. O emprego de vacinas pode prevenir algumas das doenças provocadas por vírus. Mas do que são constituídos esses vírus? Como agem no nosso corpo e como podem ser combatidos? O Globo Ciência de hoje vai falar dos vírus e do interferon, uma substância que tem sido muito estudada no combate às doenças virais e até mesmo alguns tipos de câncer. Os vírus são as menores estruturas que nós conhecemos, estruturas biológicas. Eles são compostos de uma parte externa, uma proteína envoltora, e uma parte interna, que é a parte reprodutiva, que é idêntica às demais células que nós conhecemos. Os vírus têm algumas características principais, por exemplo, o tamanho muito reduzido. Os vírus têm tamanhos menores que as bactérias, eles não são vistos nem sequer no microscópio comum. E se nós tomarmos, por exemplo, considerarmos 1 metro, de tamanho, vamos ver que as bactérias elas têm cerca de 1 milésimo de milímetro e os vírus são cerca de 30 vezes menores, pelo menos. Estes pequenos organismos são constituídos de proteína e material genético. Quando os vírus atacam outros organismos, eles fazem uso do material das células infectadas para sua própria reprodução. Com isso, acontece a morte da célula e os novos vírus atacam outras células e a infecção se dissemina. Há uma série de doenças importantes que são provocadas por vírus. As principais doenças causadas por vírus no Brasil são a poliomielite, o sarampo, as doenças respiratórias, quer dizer, aquelas que causam quadros como, por exemplo, da gripe, as hepatites, que possuem vários tipos diferentes, os adenovírus, vírus que causam recentemente descobertos, como, por exemplo, o vírus do AIDS, e aqueles vírus do grupo herpes, que causam lesão tanto no indivíduo adulto, como, eventualmente, no feto, na criança que está se desenvolvendo. Um outro exemplo desses vírus é o vírus da rubéola, que também causa lesão grave quando o feto está se desenvolvendo. Doenças provocadas por vírus constituem um grave problema de saúde pública. Anualmente, no Brasil, são gastos bilhões de cruzeiros no tratamento e prevenção de viroses. Tão importante quanto conhecer os mecanismos de atuação do vírus no interior do nosso corpo é entender as suas formas de propagação. A transmissão das viroses varia bastante dependendo do tipo. Por exemplo, há a transmissão direta de pessoa a pessoa, no caso da gripe, do sarampo, da rubéola, em que uma pessoa doente passa para outra. Outra possibilidade é através da água ou do alimento contaminado. Por exemplo, no caso das diarreias virais, no caso da própria poliomielite, poder o indivíduo ingerir uma água contaminada. Outra possibilidade é a transmissão através de um mosquito, de um vetor, como se chama, ou seja, um inseto infectado, ao picar um outro indivíduo, ele transmite de um doente para uma pessoa que não esteja doente. É o caso da febre amarela, que é um exemplo típico. Há a possibilidade também de transmissão sexual, é o caso do herpes, eventualmente do AIDS, como está agora sendo estudado. E também a transmissão pode se fazer através de sangue de um produto contaminado, por exemplo, no caso da hepatite B. Seriam, essas me parecem, as mais importantes. Até hoje, a medicina dispõe de poucos recursos para combater o vírus depois que ele se instala no organismo. Existem, porém, algumas vacinas que conseguem prevenir o organismo contra algumas dessas doenças. A Fundação Oswaldo Cruz, pelo seu Instituto de Tecnologia Imunobiológica, o Biomanguinhos, vem desenvolvendo e produzindo vacinas e imunobiológicos que nenhuma outra instituição privada ou oficial vem produzindo. Ou seja, está ocupando um espaço não ocupado por nenhuma outra instituição.
Nesse sentido, é o único laboratório produtor da vacina contra a febre amarela, o único laboratório produtor da vacina contra o sarampo, é o único laboratório que está desenvolvendo o programa de produção da vacina contra a poliomielite. Tudo isso, na verdade, objetivando aumentar a capacitação tecnológica e imunobiológica. Graças às campanhas de vacinação em massa, a varíola já foi erradicada da face da Terra. A ocorrência da poliomielite e da febre amarela está diminuindo, mas existem doenças causadas por vírus para as quais ainda não existem vacinas. Para o combate às infecções por vírus, nós temos que usar as chamadas vacinas, uma vez que os vírus, como têm um tamanho muito reduzido e eles multiplicam dentro da célula viva, não é possível utilizar antibióticos. Os antibióticos agem sobre as bactérias, que são muito maiores, mas não agem sobre os vírus, que têm um tamanho muito menor e têm um outro tipo de multiplicação. Então, como combater os vírus? Nós somos obrigados a utilizar as chamadas vacinas, ou seja, nós temos que impedir que os vírus penetrem nas células e causem a sua destruição ou a sua transformação. Para isso, o que nós fazemos? Nós apresentamos à criança ou adulto uma vacina, que é um vírus modificado ou um vírus morto pelo calor ou por outros agentes de laboratório. Com isso, esse vírus, por exemplo, na gotinha que se dá à criança, esse vírus penetra e nessa criança vai induzir ou produzir a formação dos chamados anticorpos. Então essa criança passa a ter anticorpos, passa a ter defesas contra o vírus da poliomielite e não mais terá a doença.